Bom, dando sequência no assunto, nós vamos agora falar sobre um assunto, indutores e indutância. Então vamos primeiro começar aqui por indutor, né? O que é o indutor? Então vamos ler uma característica do indutor. Veja bem, o indutor tem a propriedade de armazenar energia no campo magnético. Então, essa propriedade aqui de armazenar energia, nós vamos ver que o indutor é um elemento bem semelhante, né, ao que já foi visto anteriormente, né, em outro modelo de circuito, né, que é o capacitor. Então, ele se assemelha muito ao capacitor, né, em decorrência de suas propriedades, e uma delas é de armazenar energia. Então, vamos ver. Veja bem, como que seria o campo, né? Nós podemos definir o campo no interior de um indutor como sendo campo, vai ser N B0 corrente. Esse N é a compactação, né? Semelhante a volume, certo? Nós podemos definir também como sendo N sobre L, número de espiras pelo comprimento, μ0 vezes a corrente, onde N é o número de espiras e L, né, seria o comprimento desse meu indutor. Para ficar melhor a compreensão, nós vamos ver que o indutor tem esse modo característico, certo? Então ele aparece nos circuitos geralmente com essa forma, certo? Como se fosse uns fios, né, enrolados. Então, o campo magnético no interior do indutor seria número de espiras, número de voltas, pelo comprimento, tá? Vezes a corrente, vezes o μ0. Ok? Bom, mais ainda, o indutor é capaz de gerar variações de fluxo magnético em um circuito e, em consequência disso, induzir uma força eletromotriz. Então, não é só armazenar energia, ele pode gerar variações de fluxo magnético, né, e, consequência disso, induzir uma força eletromotriz. Então, bem, meio que eu consigo fazer com que meu circuito tenha características, né, específicas a partir do meu indutor. Essa capacidade de induzir força eletromotriz é a indutância, né? É o que nós vamos chamar de indutância. Então, a indutância é a capacidade que o meu indutor tem de induzir, né, uma FEM, né, uma força eletromotriz. Né? E por definição, né, a indutância vai ser representado aqui, né? L vai ser número de espigas, né? Um fluxo B numa região do meu fio, né? Sobre a corrente, né? Isso seria Tesla metro quadrado sobre ampere, né? Ou Henry, né? Nós vamos dizer que a minha indutância ela tem essa unidade, né? Chamada Henry. O indutor ele pode ainda induzir uma FEM em outros circuitos, né, que nós vamos chamar de indutância mútua, né, ou em si mesmo, que nós vamos chamar de autoindução. Então, vamos utilizar para essa fazer uma análise, né, sobre a indução, indutância. Nós vamos utilizar um elemento já característico, né, nas análises físicas, que é um solenoide, né, que teria mais ou menos o formato assim de fios, né, em espiras. Então, a primeira característica que nós falamos foi a indutância, a autoindução, né, quando o indutor ele induz, né, a FEM, né, a força eletromotriz em si mesmo, né, e nós vamos trabalhar com autoindução em solenoides, né, dessa maneira. Nós vamos encontrar dessa maneira, né, onde está relacionado a indutância, né, em relação ao comprimento. Nós vamos encontrar μ0, número de espiras ao quadrado, vezes uma certa área.
Então, essa seria a indução, né, por unidade de comprimento. E a outra característica que nós comentamos, né, que nós falamos, é da indutância mútua, né, quando o indutor ele é capaz de induzir uma corrente em outro circuito. Para isso, vamos fazer a análise aqui dessa seguinte situação. Vejamos que nós temos um solenoide, né, que é uma espira enrolada com, né, fios, com uma corrente, vamos considerar que nesse primeiro momento, né, tem uma corrente zero, e eu tenho próximo a ela um outro solenoide, certo? Uma corrente e um valor que vamos chamar de I2, né, uma corrente 2, um certo número N de espiras, né, dos solenoides, um certo fluxo 1 e 2, né, ε1, né, uma força eletromotriz 1, uma força eletromotriz 2. Né, e em relação a isso, nós vamos ter um campo, né, que vamos chamar aqui de B2. Então, aplicando a lei de Faraday, né, a esses dois elementos, nós vamos ter aqui que ε1 seria menos del fluxo 1 sobre del campo elétrico. Né, fluxo seria número de espiras vezes o fluxo 1, ficaria então, né, ε1 como sendo menos número de espiras 1, del fluxo 1, del T. Com isso, o fluxo no circuito 1 ele é proporcional à corrente no circuito 2, pois ele é gerado pela corrente do circuito 2. Então, no primeiro momento, nós vimos aqui que o fluxo no circuito 1 foi gerado um fluxo proporcional à corrente no circuito 2. Existe então uma relação entre o número de espiras 1, fluxo 1, em relação à corrente 2. Né? Nós dizemos que há uma certa proporcionalidade entre a corrente 2 e o fluxo gerado em 1. Pela indutância mútua, né, que é representado pela letra M, N1 fluxo 1 é uma certa constante, né, de indutância mútua em relação a I2. Então, ficaria N1, né, fluxo 1, del fluxo 1, del T, igual a M, né, indutância mútua, essa constante, del I2, del T. Pela lei de Faraday, nós vimos que ε1 ficaria menos indutância mútua, M, del I, del T. E a força eletromotriz induzida a 1 é proporcional à corrente em 2. Então, nós vamos ter a constante de proporcionalidade para N2, fluxo 2, né? Essa constante em relação à corrente 1. E aí nós vamos chegar, né, ao resultado de ε menos M, del I, del T. Com isso, podemos concluir a definição de indutância mútua, que seria uma certa relação de constância entre número de espiras 1, fluxo 1, sobre I2, número de espiras 2, N2, fluxo 2, I1. Então, tudo isso aqui, espero que tenha ficado claro, mas essa explicação é basicamente, né, para falar, né, do que vimos que aqui a corrente passando por um condutor irá gerar um campo magnético, e um campo magnético variável irá induzir uma corrente em outro condutor. Inicialmente nós vimos que esse condutor tinha corrente zero, certo?